da República Brasileira, a Igreja Positivista do Brasil, existe até os dias de hoje no Rio de Janeiro. Um patrimônio histórico que sofre com as marcas do tempo. A reportagem que nós vamos ver é do Sérgio Costa. A fachada é imponente, uma réplica do Panteão de Paris. Na entrada, esta rosa dos ventos indica a direção da cidade sagrada do positivismo, doutrina criada pelo filósofo francês Auguste Comte. O local foi o berço da República, fundamental na transição pós-império. Foi Raimundo Teixeira Mendes, um dos fundadores da Igreja Positivista, quem criou a bandeira do Brasil. A Igreja Positivista ela foi fundamental na hora da implantação da República, na transição do Império para a República. Muita gente trata Marechal Deodoro, a República nasceu na cidade em que nasceu Marechal Deodoro. Porém, as bases da República foram implantadas por Benjamin Constant. Então, ele sim recebe o título de fundador da República Brasileira. Aqui também estava a primeira bandeira da República pintada em óleo, mas foi roubada há 5 anos. A criação da atual bandeira é um reflexo desta influência na política nacional. O Ordem e Progresso surgiu da principal frase do positivismo. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Seria isso, a máxima sagrada dos positivistas. Ali você tem o resumo todo da obra de Auguste Comte, filósofo francês, fundador do positivismo. As lembranças deste período estão guardadas em roupas da época, publicações e telas ameaçadas pelo tempo. Hoje, o Templo da Humanidade, na zona sul do Rio, tem uma imagem de degradação. Entrar aqui só de capacete e máscara. A deusa da humanidade seria a deusa dos positivistas. Ela é a representação da parte boa da humanidade. Os homens que elevam a humanidade a um grau melhor, um grau de bondade, um grau esclarecido pela ciência. Então aqui não há Deus, existe uma deusa. A memória desse período da história está ameaçada de se perder. O telhado caiu em 2009. Os andaimes sustentam parte da estrutura que ainda está de pé. A construção de 1897 foi interditada. Muitas pessoas acham, de forma enganada, muito enganadas as pessoas acham, que ela está em obras. Ela não está em obra, ela nunca esteve em obras. Apenas existe um escoramento emergencial, porque se não houvesse esses andaimes, o telhado iria ruir. Nesta sala estão obras de arte e também móveis do século XIX e cerca de 15 mil livros. Um acervo guardado de forma precária. O desafio é preservar todo esse material raro e transformar esse local num centro cultural. Este catecismo em latim, chamado Imitação de Cristo, não existe nem na Biblioteca do Vaticano. A obra de 1878 está completa, mas pode se perder com o tempo e a falta de conservação. Toda a história do país, de certa forma, está aqui dentro. E esse acervo, no momento, ele se encontra nessas condições, que são condições alheias à vontade, inclusive dos mantenedores, e a gente não pode deixar que isso se perca, porque isso aqui é o Brasil, né? É a história do nosso país que a gente vive todos os dias. Dmitry, você não acha que essa situação dessa igreja representa um pouco simbolicamente a nossa república hoje? Inclusive roubaram a bandeira. Né? Inclusive roubaram a bandeira. Professor, eu notei ali... Uma metáfora da República. Uma metáfora da República. A igreja que era um ícone. A igreja, o Templo da Humanidade, que eu chamava, realmente é um ícone da República. Isso. E hoje virou metáfora, caído, né, com o teto aberto. Exatamente, é uma metáfora. Mas eu notei ali... Embaixo, né? Mas eu notei ali a imagem daquela senhora com 2 crianças, que deve ser a Clotilde Devaux. Baseado na que era a mulher que fascinou o Auguste Comte. Parece até que foi depois da relação com ela que ele se tornou místico. Foi. E provocou reações no mundo positivista. Dividiu o positivismo. E colocou em cena a questão do amor, né? Mas eu queria perguntar isso. Este símbolo feminino, Clotilde Devaux, que era uma mulher linda, né? Ela era muito bonita, pelo menos pelas fotos e pinturas. Esse símbolo, de certo modo, ele foi colocado no Brasil para concorrer com outro. E perdeu, desgraçadamente, porque é uma concorrência brava com Nossa Senhora. Sim. Não é? Sem dúvida. E até onde foi essa disputa?
Os positivistas não. Perderam, né? Perderam, né? Perderam porque era uma briga muito difícil para eles. Os positivistas, né? Ali foi feito, né, o protótipo da da bandeira da República foi feito ali, desenhado por Teixeira Mendes e pintado por Décio Vilares. Foi roubado. A imagem de Tiradentes, que se tornou comum, aquele barbudo parecendo Jesus Cristo, foi o Décio Vilares. Está lá o quadro Décio Vilares. Quer dizer, o imaginário da República no Brasil foi construído em boa As cores da bandeira mantiveram as cores do Império, das casas de Bragança. Porque os positivistas também foram eles que quiseram isso, para que houvesse uma continuidade entre o sistema anterior. E as filhas do Benjamin Constant que bordaram a primeira bandeira. Isso. O que foi mais polêmico, obviamente, é o Ordem e Progresso, porque aí houve muita reação contra isso. Inclusive da igreja, né? Houve uma batalha da bandeira, né? Nos primeiros 10 anos, que podemos chamar assim, batalha particularmente contra essa divisa, porque era uma coisa religiosa. Né? Isso, e parece que o cardeal, o bispo do Rio de Janeiro, se recusou a abençoar a bandeira por causa do Ordem e Progresso. É interessante saber por quê. Por que a igreja era antipositivista? Por que essa revolta contra essa frase que parece tão construtiva, ordem e progresso? Por que a igreja se contrapunha a isso? Havia uma relação um pouco ambígua entre os positivistas e a igreja. Os positivistas, em relação à igreja católica, na verdade puxaram quase tudo da igreja católica. Eles simplesmente tiraram a transcendência. Não há um Deus, há uma deusa. Que Deus é essa? Humanidade. Então nós servimos a essa deusa. Isto é, que também entra aí um grande valor republicano, isto é, o coletivo sobre o individual. A humanidade é superior à pátria, é superior à família, superior aí à família. Então, e com isto, eles eram algo que até certo ponto ia contra a hierarquia da igreja, que era uma disputa religiosa. E eles se consideravam uma religião. Então a igreja dizia, olha, se houve separação entre igreja e Estado neste momento, tem que ser para todas as religiões. E eles são uma religião, portanto, não é legítimo que haja o lema de uma religião na bandeira. O que fazia sentido.